tempos de infância não se tinha facilidade de comprar as coisas como temos hoje. Por exemplo, quando vai comprar uma ferramenta, hoje você vai na casa de ferragem, escolhe lá entre várias marcas, vários modelos. Na minha época não era assim. Lembro que quando o pai precisava de uma ferramenta, seja de um arado, de uma foice, de uma enxada, o pai ia até o ferreiro e pedia para ele fazer essa ferramenta. Quando ele me levava junto, eu ficava fascinado de ver o processo todo, como era feito aquela ferramenta. Primeiro aquecia aquele ferro, né, disforme, aí ia batendo, batendo na bigorna, aquecia, batia até dar a forma. Mas quando essa ferramenta já tinha a forma, ainda não estava pronta. Por quê? Porque tinha que dar a têmpera. E para temperar aquele metal, então, ele aquecia até ficar incandescente e mergulhava em um líquido, seja no óleo, na água, ou às vezes no sebo, até que várias vezes até que se desse a têmpera. A nossa fé também é assim. A nossa fé tem que ser temperada. Jesus nos conduz para que a nossa fé seja temperada de fato. E nós vemos isso na passagem de hoje, que está no livro de São Mateus, capítulo 14, versículos 23 e seguinte. Vai contar a história de que Jesus, ao saber que João Batista foi assassinado, martirizado, então ele se retira. Mas ao se retirar, o povo vai atrás. Então ele cura, o povo está ali, não sai dali, então multiplica os pães. E agora, então, ele obriga, a palavra é essa, obriga os apóstolos, os discípulos, para que atravessem para o outro lado da margem. E ele foi na montanha para orar. Aqui nós temos que entender que quem vai para a montanha para orar é Jesus humano. Ele vai orar para Deus Pai. Não o Jesus Deus, né? Digamos assim, que fez o milagre, mas Jesus humano vai porque ele tem essa necessidade de orar, de estar com Deus, de amar Deus. Então ele foi orar ao Pai. E ele ensina aos apóstolos, aos discípulos e a nós também, que quando acontece um milagre, quando acontece uma graça, nós temos que evitar a vanglória. Por isso que Jesus se retira e pede para os apóstolos também se retirarem dali, para evitar a vanglória, né? E, claro, os apóstolos foram contra a vontade para o outro lado. Por quê? Porque eles sabiam que eles poderiam naufragar. E Jesus, então, está lá em oração e os apóstolos lá sofrendo, o vento batendo contra. Eles passaram a noite inteira naquela agonia. A palavra que vai dizer que foi no quarto, na quarta vigília. Então já era no final da noite. Vigília, as noites eram divididas em quatro vigílias, 4 turnos, então estava no último turno já. Jesus permitiu que eles passassem a noite inteira, para quê? Para que eles aprendessem a forjar a sua fé. Sabe, hoje nós temos uma fé tipo miojo. Nós queremos as coisas tudo automaticamente. Não é assim. A nossa fé tem que ser trabalhada. E veja, quando Abraão estava lá, já tinha um filho com a empregada, tá? Depois teve um filho na velhice. Ele estava de boa. Ele estava brincando com o moleque lá, tranquilo. Deus pede o quê? Para que ele imole seu filho. E são as provações. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar ali naquela praia e água de coco, porque nós vamos naufragar com toda certeza. Então Jesus vem naquele momento de tribulação, e aí eles ficam mais assustados ainda, porque pensam que é um fantasma que se aproxima da barca. Então Jesus fala, sou eu. Ou, na tradução mais fiel, seria eu sou. E os apóstolos reconheceram. Por quê? Porque tem intimidade com Deus. Às vezes Jesus está nos falando no momento de tribulação, sou eu, sou eu. Mas como nós não treinamos o nosso ouvido espiritual para ouvir Jesus, nós não percebemos que Ele está ali. E veja, Jesus não parou a tempestade, não. Ele se aproximou caminhando sobre as águas. Então Pedro falou, manda que eu vá então. Então, bora, vem. Pedro fez o mais difícil, que é caminhar sobre as águas. Mas no mais fácil, que era ignorar o vento, ele afundou. Na pessoa de Pedro, estamos eu e você. Sim,
Nós somos aquelas pessoas que, olha, tem uma fé né, que escala montanhas por Jesus, e tem horas que a gente, sei lá, eu acho que não vai dar certo. É ou não é? Não importa em qual momento nós estamos. A todo momento Jesus nos estende a mão para nos levantar. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro foi levantado, né? E a barca aqui nós temos que entender que a barca é a igreja. Jesus está na igreja. Jesus está dentro da igreja, né? Quando Jesus entra na igreja, na barca, o vento cessa. Por quê? Veja o que nos fala Santo Hilário. A primeira vigília foi quando veio a lei. A segunda, os profetas. A terceira, o advento. E a quarta, o advento corporal, né? Que seja o Natal. E a quarta será o retorno da glória de Jesus. Jesus virá no fim dos tempos. Nos fins dos tempos. Então toda lágrima, toda dor desaparecerá. Essa é a quarta vigília, quando ele virá para julgar os vivos e os mortos. Existe provação na tua vida? Como que está o vento? O vento está assolando das provações, das tentações. Não desista. Não desista mesmo. Você está sendo forjado. A tua fé está sendo forjada. E não existe outra maneira de ir para o céu. Se a tua fé não for forjada na dor, na provação, nós não o reconheceremos quando ele vier dizer, sou eu. Deus te abençoe.